E agora a gente continua repercutindo. Eu chamo o Pierre Andrade para conversar com a gente, para dividir esse espaço, porque nós recebemos algumas imagens, né, Pierre, bem chocantes sobre como que ficou a estrutura do superrede, do supermercado que foi atingido aí, que teve a queda dessas caixas d'água. E a gente comenta isso e vamos visualizar também uns pouquinhos essas imagens. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que acompanham essa programação jornalística do sábado aqui na TVCI. Afinal de contas, geralmente o sábado é um dia festivo, alegre, pra cima, mas hoje completamente diferente e não podia ser de outra maneira. Afinal de contas, temos a maior tragédia da história de Pontal do Paraná e uma das maiores tragédias da história do litoral do estado. E é possível, Ana, mensurar essa tragédia através dessas imagens aqui. Você citou ali o cenário que o Diogo Monteiro estava, um cenário desolador. E aqui também dá para ter dimensão. Essas são imagens de drone que a gente recebeu hoje pela manhã, imagens que foram fornecidas pelo César Ramires e que mostra a primeira dimensão de todo o supermercado, né? Superrede, que foi inaugurado então ontem na cidade de Pontal do Paraná, bem grande, e aqui a estrutura onde ficava a caixa d'água. Vou até pedir para o pessoal se conseguir frisar aqui, mais ou menos nesse local, isso. Aqui uma estrutura destinada então para ar-condicionado, aparelho, né, do ar-condicionado, aquele aparelho que faz todo o trabalho para gelar. E aqui ao lado, então, era o local, a estrutura destinada, então, para as caixas d'água. Então, naquela estrutura ali, ficavam essas caixas d'água com muitos litros de água e, afinal de contas, um peso significativo. E foi essa estrutura que cedeu. A gente vai ver, inclusive, pode dar play agora na imagem, a gente vai ver quando a imagem chega um pouquinho mais adiante, que dá para ver como ficou o cenário por lá. Tem outra imagem também, né, do drone que mostra já o local sem a estrutura e mostrando então todo o buraco gerado então por esse desabamento ontem na cidade de Pontal do Paraná. E são imagens que assustam inclusive, porque afinal de contas, quando a pessoa vai em um supermercado, ela acredita que toda uma estrutura ali, toda a estrutura, ela é uma estrutura confiável. Sim. E aí quando você chega e acaba acontecendo um acidente desse, primeiro assusta a população e passa insegurança para todo mundo, né? Todos os moradores. Sem contar, é claro, essa tragédia, 3 vítimas fatais, infelizmente, pessoas que estavam trabalhando. A gente viu, Ana, ali, uma das pessoas de 18 anos, possivelmente o primeiro emprego, a primeira oportunidade profissional. E, infelizmente, nos primeiros dias dela atuando no supermercado, vítima dessa tragédia na cidade de Pontal do Paraná. Tragédia que poderia ser evitada, é claro que ainda um laudo vai ser realizado, tem todo um trabalho, toda uma perícia, mas que com certeza poderia ser evitada. Afinal de contas, não é normal e não pode ser aceitável que uma estrutura recém-inaugurada passe por essa situação como aconteceu na cidade de Pontal do Paraná. Com certeza, Pierre. Vou pedir até mesmo para o pessoal se conseguir frisar novamente naquela parte que tem a estrutura, onde ficavam as caixas d'água, que a gente consegue ver bem certinho, tanto que o Major quanto o Diogo Monteiro explicaram dos pavimentos, né? Isso. A gente consegue ver essa divisão, se conseguir frisar isso, a gente consegue ver bem certinho essa divisão, né, de onde ficavam essas caixas d'água, e a gente já começa a ver, né, não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver bem certinho, mas pra gente que está bem perto, consegue ver como que desaba essa estrutura e o que fica ali, aquela parte de baixo. Como ele disse, tinha a parte do estoque, depois ali da panificadora, então a gente sabe, né, quantidade de água caiu, acaba levando tudo e a gente tem, infelizmente, essa tragédia, Pierre. O que a Ana acabou de dizer é isso aqui, tá, gente? Essa estrutura aqui, ó, dá para perceber aqui, dá para perceber aqui também, aqui. Então, essa estrutura eram pavimentos que foram construídos, que foram erguidos exatamente para abrigar essas caixas d'água, né? E, infelizmente, uma estrutura que não aguentou o peso, essa imagem aqui que eu gostaria, essa daí mesmo. Aqui dá para perceber melhor ainda, ó. Primeiro, a situação que você acabou de comentar, Ana. A estrutura que foi montada, né, para aguentar o peso das caixas d'água e não aguentou. Então, desabou e tem toda essa tragédia. E aqui, gente, onde hoje a gente vê aqui, nesse momento, a gente vê destruição, caos, era padaria e também parte do estoque. Então, é nesse ponto aqui, parte da padaria e do estoque, que estavam as vítimas fatais e, infelizmente, pessoas que não resistiram a essa estrutura cedendo, então, na cidade de Pontal do Paraná. E aqui, como era antes. Essas imagens, que também foram fornecidas por nós, pelo César Ramires, elas foram registradas
um dia antes, na noite anterior, no coquetel que aconteceu exatamente para poder marcar, então, o início das atividades do supermercado na cidade de Pontal do Paraná. E olha como era o local. Foi nesse local aqui, foi nessa estrutura, nesse espaço que a estrutura caiu, que cedeu e, infelizmente, nesse local estavam as vítimas que não resistiram então aos ferimentos. E outras vítimas que foram atingidas então pela estrutura também, que tiveram ferimentos leves e moderados, elas estavam aqui próximas também. Então isso mostra como de fato foi uma situação muito grave e que termina com essa tragédia na cidade de Pontal do Paraná. Imagem impactante, né? Sim. Assustadora, impactante e que faz também, Ana, a gente refletir muito, né, em como a nossa sociedade deve evoluir, principalmente na fiscalização e também na construção desse tipo de estrutura para garantir a segurança de trabalhadores e também clientes. Com certeza, Pierre. A gente tem meio que um antes e depois daqui, né? Do lançamento, então, desse supermercado, de como era aquela estrutura da panificadora, do seu estoque e como fica depois. Só restam entulhos. Exato. Isso mostra a gravidade dessa tragédia e é por isso que a gente tem que trazer todas essas informações, trazer essas imagens, repercutir esse caso e, infelizmente, comentar também dessas 3 moças, 3 trabalhadoras que perderam suas vidas por conta dessa tragédia. 3 vidas que foram perdidas através dessa tragédia, de pessoas que estavam empolgadas com seus empregos e que, infelizmente, tiveram as suas vidas encurtadas por causa dessa situação aqui, dessa estrutura que cedeu e caiu desse jeito. Imagens impressionantes e assustadoras, né? Desolador o cenário, você vê ali o Corpo de Bombeiros, né? Um agente do Corpo de Bombeiros tentando entender tudo o que aconteceu. É uma imagem assustadora e triste, muito triste ver esse cenário e essa imagem aqui na TVCI, no programa de sábado. É importante a gente ressaltar também esse trabalho do Corpo de Bombeiros, né? A gente tem informação que a todo momento a gente tinha pelo menos 30 trabalhadores, 30 bombeiros que estavam por ali, né? Tanto de noite, de madrugada, hoje de manhã, fazendo essas buscas e nas imagens a gente tem a comprovação disso. A todo momento tem equipes ali fazendo essas buscas e agora para finalizar essa retirada dos entulhos. Um trabalho impecável do Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe que o 8º grupamento, isso contando também com o apoio de bombeiros de todo o estado do Paraná, o próprio comandante-geral aqui no litoral do estado, para poder acompanhar de perto o trabalho realizado na cidade de Pontal do Paraná. A gente sabe que toda essa equipe está preparada para esse tipo de situação. Nunca quer que aconteça. Sim. Mas quando acontece, a gente sabe que tem homens e mulheres preparadíssimos para poder atuarem de forma ágil para tentar, então, resgatar o maior número possível de vítimas com vida. Infelizmente, 3 vidas não foram possíveis de serem resgatadas, 3 pessoas não foram possíveis de serem resgatadas com vida. E o trabalho do Corpo de Bombeiros, como disse o Major Frasato, né, um trabalho que não pode nunca ser considerado um trabalho feliz, porque, infelizmente, tivemos essa fatalidade na cidade de Pontal. Pierre, muito obrigada pela sua participação até agora. Daqui a pouquinho você volta para a gente repercutir um pouquinho mais essa tragédia. Até mais, Ana. Obrigada.